E olha só, pessoal, o tema que está dando o que falar nas redes sociais, ganhando contornos quase de reality show, é assim: Jair Bolsonaro vai ou não comparecer à posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos? Olha, a decisão ainda está na mão do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente Bolsonaro, inclusive, já explicou que o e-mail recebido é o convite formal. E, de fato, é. Apesar do convite ser associado ao site oficial do Comitê de Inauguração da campanha Trump-Vance, claro, envolvendo todo ali o cronograma oficial do evento, o Supremo e as outras cortes de justiça aqui superiores estão exigindo mais comprovações antes de autorizar a viagem. Agora, é fato que nesse site oficial, pessoal, tem ali uma aba onde realmente qualquer um, o Zé das Couves, pode ir lá e fazer um pedido para ingressos, que vai passar por uma avaliação criteriosa para ver se esses ingressos são concedidos ou não. Mas no caso do presidente Bolsonaro como ex-mandatário, pode gostar dele ou não, mas quem gosta dele é o Donald Trump. E isso que importa, sinceramente. Mas, claro que tem vários contornos aqui que eu quero entender da bancada. Mano Ferreira, libera ou não libera? Não é o que você quer, é o que deveria ser feito. O que você acha? Eu acho que deveria liberar. Deveria liberar? Deveria liberar, e também acho que essa criação de uma burocracia gigantesca, que é típica do Brasil, só falta pedir que faça reconhecimento de firma no cartório, que passe em 2 vias autenticação. Pelo amor de Deus. Eu acho que a gente acaba dando lenha para as narrativas do presidente Bolsonaro sem qualquer necessidade. O presidente Bolsonaro tem problemas com a justiça, precisa responder dentro desses processos. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele ser convidado para um evento que o mundo inteiro vai acompanhar e tem todo o direito, enquanto não está condenado, deveria ter o direito de ir participar, depois volta para o país e segue a vida. Não entendo por que ficamos criando falsas polêmicas por decisões, digamos assim, me falta até o adjetivo, mas por decisões temerárias ou por uma falta de boa vontade por parte do judiciário. Pepe, o fato é o seguinte, a realidade agora é que a bola está na quadra do ministro Alexandre de Moraes, ele está tentando evitar ali, arcar com as consequências da decisão dele, seja liberando ou não liberando, tentou enfiar a PGR no meio para também, de certa forma, repartir o eventual ônus de uma decisão vetando a viagem do ex-presidente Bolsonaro. Sua expectativa? É só um ponto que eu colocar aqui em relação ao que o Mano colocou, né? É bom lembrar, Mano, que existem medidas cautelares contra o Bolsonaro, né? Dentro do inquérito que investiga vários fatos contra o ex-presidente Bolsonaro. E uma das medidas cautelares é a apreensão do passaporte para ele não ter nenhum tipo de viagem internacional. Dito isso, eu entendo, como você falou, que eu, se fosse Alexandre de Moraes, liberaria ele para ir na posse do Trump. Eu não vejo nenhum motivo para não liberar ele e ir para a posse do Trump. Até porque o Bolsonaro, quer goste ou não do Bolsonaro, é uma figura política importante no Brasil, foi ex-presidente do Brasil, tem uma relação de proximidade com o Trump, que, gostando ou não do Trump, é o presidente da maior potência do mundo. Então, no meu modo de ver, não tem porquê o Alexandre de Moraes não liberar a viagem do Bolsonaro para a posse do Trump. Eu acho, Marinho, que o Alexandre de Moraes vai seguir exatamente o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, né? Ele está aguardando a manifestação do PGR e, no meu modo de ver, se o PGR afrouxar as medidas cautelares, a tendência do Alexandre de Moraes é, sim, autorizar a viagem do Bolsonaro. Claro. O meu ponto é o seguinte, ele está com o passaporte apreendido, claro, ele está respondendo à justiça, se ele deseja sair do país, ele precisa pedir autorização, ou seja, ele não pode, deu na minha telha, vou viajar e vou para fora do país, porque ele responde a processos na justiça. Mas, uma vez justificando, sendo um evento dessa dimensão, que todo mundo vai acompanhar, que tem uma dimensão política evidente, onde ele não apenas é a pessoa física Jair Bolsonaro, mas é também o político Jair Bolsonaro, que podemos gostar ou não gostar, mas, de fato, ele representa uma expressão de pensamento político de boa parte da sociedade brasileira, ou seja, ele deveria poder fazer esta atividade política, na minha visão.
depois ele volta para o Brasil e continua respondendo todos os processos na justiça que ele deve e deve bastante. Há de se lembrar aqui para o nosso caríssimo ouvinte e também telespectador que o ex-presidente Bolsonaro não foi condenado ainda em nenhum processo, apesar do cerco jurídico que nós estamos acompanhando há um bom tempo. Jéssica, como é que você está vendo isso, essa famosa encalacrada, como diria Ciro Gomes, que o ministro Alexandre de Moraes está? Se libera, pode ser que Bolsonaro produza cenas como um chefe de Estado respeitado globalmente, ao lado de Meloni da Itália, Milei da Argentina, Bukele de El Salvador. Por outro lado, se ele veta, pode reforçar a tese na imprensa internacional do autoritarismo do Supremo, de perseguição ao presidente Bolsonaro. Enfim, como é que é a sua leitura? Então, André, ontem eu vi um professor, na verdade, um doutor em Direito da USP, Direito Internacional, falando exatamente sobre a imagem que essa decisão passaria por ser negada. Afinal de contas, não existe uma condenação e, a partir disso, o estar num evento como esse traria uma relevância até mesmo para a diplomacia brasileira, porque, goste ou não, é um ex-chefe de Estado do nosso país. Então, isso de fato é bom para o Brasil, não é ruim para o Brasil que o Bolsonaro esteja lá. É uma relação de proximidade em relação ao presidente eleito dos Estados Unidos. Então, a decisão, se fosse de não permissão do Bolsonaro estar presente neste evento, poderia ressoar muito mal no olhar internacional de fato. Não é algo que nós desejaríamos. Só que o que eu acho também interessante? Tem um caso semelhante aqui, que foi uma solicitação da defesa do presidente Bolsonaro em relação a estar presente no velório da mãe do Valdemar da Costa Neto. Para aquele que não se lembra, o Valdemar da Costa Neto é o presidente oficial do partido do Bolsonaro, PL, e por decisão da justiça, eles não poderiam estar ali no mesmo espaço, no mesmo local. E aí, o que aconteceu? A defesa solicitou essa ida e o ministro Alexandre de Moraes postergou até que no final não era mais aplicável a ida ao velório em si. Mas ele pôde ir à missa de 7º dia. Então, é uma decisão que foi até em benefício, assim, do presidente Bolsonaro. Agora, o que a gente tem que avaliar? Aqui eu não acho que é o direito nem só do Bolsonaro, embora ele não seja condenado, não existe uma proibição dele sair do Brasil. Existe uma restrição que, mediante a uma justificativa, pode sim ele ter o seu passaporte e conseguir sair do país. Agora, a grande questão é por que essa justificativa, por que a retenção existe? Para que não se saia do país, se deixe o país mediante um momento ali de investigação. O presidente Bolsonaro mostra que não tem esse desejo quando ele constantemente se coloca, inclusive, no pleito para 2026. Então, Bolsonaro não quer ir embora do Brasil. Ele vai voltar para nós. Então, eu acho que essa preocupação, ela não deveria ser ponto principal e que ele deveria sim ser permitido, Bolsonaro, a estar lá na posse do seu amigo Donald Trump. A loirinha aqui tá querendo a medalhinha pelo visto aí. Ô, loirinha, eu não quero dizer aí que eu realmente fui convidado para com a posse do Trump. Só no corrente ano, e a maior prova disso, de amizade que eu tenho dele para comigo, é que ele me segue no Instagram, ele me segue no X do meu amigo Hélio Mosca. Então tá comprovado isso daí. Enquanto isso, prezado PP, o e-mail com convite é real. Tem muita gente achando que é fake news para comigo e que foi o meu filho Eduardo, mais conhecido como 02, que fez esse e-mail. Em minha defesa, eu quero dizer que isso é muita canalice. Afinal, no e-mail não tem nenhum erro de inglês. E o meu filho, falando inglês, erra mais que o Joel Santana, porra. Tu acha que foi ele que escreveu ou é de verdade esse e-mail? É de verdade o e-mail, com certeza. Com certeza. Agora, é engraçado que o Bolsonaro está sendo vítima de fake news pela internet, né? E isso que é o ponto interessante da situação. Várias pessoas queriam provar que ele usou e-mail falso, querendo fazer aquilo que você falou, né? Tem uma aba no site que permite qualquer pessoa a pedir entrada no evento. Esquece. Mas não é verdade. Realmente eu confio realmente nesse e-mail que o Bolsonaro apresentou na justiça. É lógico. Não é que vai vir um papel timbrado num envelope Manila dourado ali no Vivendas da Barra. Não é que vai chegar isso. Não é e-mail. Bem-vindos à modernidade. E é o e-mail oficial, porque tem várias categorias desse comitê inaugural, todo cerimonial. Tem o e-mail para o mero mortal e tem para as autoridades. E o que ele recebeu, inegavelmente, é um e-mail oficial. Tem que ir no cartório, autenticar, reconhecer o filho. A tara pela taxa, né? É a cultura da desconfiança, mano. Infelizmente, o Brasil vive a tal cultura da desconfiança. Elabora um pouquinho nesse ponto. Todo mundo faz coisa errada e não tem. Mas eu nem acho que é só a cultura da desconfiança. Então, o que é, Lourinha? Fala, Lourinha. Eu acho que existe uma questão, assim, um tanto quanto solicitar algo formal que não será dado porque
Gente, vou contar um segredo pra vocês, não se ofendam. Mas o Donald Trump não tá preocupado se o Bolsonaro vai ou não. Então, não tem chance... That's a lie. Fake news. Fake news. Não tem I love chance. JB. JB is my best friend. I love JB. Jéssica, cultura da desconfiança Great guy. também. Não, eu estou You're dizendo lying. também, mas eu acho que existe uma articulação aqui do ministro também, que é o seguinte: um documento formal, assim, timbrado, bonitinho, não será feito porque não é uma prioridade de quem está montando a posse do cerimonial do governo dos Estados Unidos eleito fazer algo para o Bolsonaro estar lá. Então isso cria uma barreira. E aí, ver o e-mail como uma possível falsificação ou alguma coisa, embora esteja ligado à cultura da desconfiança, eu acho que é uma exigência, botar uma pressão a mais, botar uma barreira a mais para essa saída, o que até ajudaria no caso dele não querer permitir, de fato, que exista a saída do país. Eu acho que eles estão achando que é um pretexto, né? Um pretexto, você não trouxe aqui a documentação oficialíssima, por isso você não vai. Mas é uma covardia isso, está errado isso. O que está atrás do excesso de formalismo no Brasil é exatamente a cultura da desconfiança, né? Você vê que os cartórios existem, infelizmente, ainda hoje no Brasil, porque as pessoas não confiam uma na outra, né? Seja por questões culturais no Brasil, e que gera essa cultura da desconfiança, né? No meu modo de ver, bastaria uma pessoa com uma autoridade do Bolsonaro, que foi ex-presidente da República, falar que foi convidado à posse do Trump. No meu modo de ver, isso já valeria como uma situação, né? Então, Alexandre de Moraes errou nesse aspecto ao pedir documentos ainda mais formais do que esse e-mail, que já bastaria como prova para qualquer juiz que tenha o mínimo de amplitude contemporânea, né? Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Excelente debate aqui da bancada e é isso, não importa se eu ou você gostamos ou não gostamos de Jair Bolsonaro, o que importa é que Donald Trump gosta e fez o convite. Eduardo Bolsonaro ali, o quase embaixador, e também tem um trabalho aí inegável nos últimos anos de regar a relação com essa direita internacional. Ele estava lá em Mar-a-Lago na própria dia da apuração da última eleição. Então é inegável que ele, de fato, tem um vínculo ali. Então, tá posto. Agora a justiça que vai decidir, esse abacaxi está no colo deles. Bom,